Então, gente, aqui de novo agradeço aí a oportunidade dada pela Nath para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o assunto. E aí eu intitulei a apresentação de hoje de Bitucas de Cigarro, uma ameaça para ambientes aquáticos, tá? Então, basicamente, eu vou falar um pouquinho dessa curta trajetória de algo em torno de um pouco mais de 2 anos, em que a gente vem trabalhando com esse tipo de resíduo aqui no litoral de São Paulo, sobretudo na cidade de Santos, tá? Bom, então eu quero começar contextualizando que com o crescimento exagerado da população mundial, que vem se observando ao longo dos últimos anos, tem crescido também a quantidade de resíduos sólidos produzidos. Então olhe que esse gráfico pode até parecer complicado, mas é simples, eu garanto. As barrinhas em amarelo mostram a quantidade de resíduos sólidos produzidos em várias regiões do planeta, como a região do norte da África, a África subsaariana, a América Latina e Caribe, a América do Norte, a Ásia, Europa, leste da Ásia. E as barrinhas em laranja e em vermelho, elas nos mostram a estimativa, né, considerando o que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, a estimativa de produção de resíduos sólidos com o passar dos anos. Então, em laranja a gente tem uma estimativa para 2030 e em vermelho nós temos uma estimativa para 2060. O que significa dizer que a gente vai ter quantidades absurdas de resíduos sólidos produzidas aí pela nossa comunidade global, né, e quantidades crescentes. E óbvio, acaba que isso gera um problema ambiental, né? Existe aí nesse meio do que a gente chama de resíduos sólidos uma grande variedade de resíduos e nós, óbvio, precisamos de ser capazes de lidar com essa quantidade crescente de resíduos, minimizando os impactos que eles podem produzir no ambiente que é tão importante para a gente. Esses dados são do Banco Mundial, tá? Bom, aqui eu tenho um mapa do mundo que mostra também a produção média per capita de lixo por pessoa, né? Então você vê aqui que todos os que estão nesse tom de amarelo, né, esse amarelo mais escuro, quase laranja, aqui ó, Estados Unidos, Canadá, Austrália, alguns países da Europa, são países cuja população produz, em média, 1,5 kg ou mais de 1,5 kg de lixo por dia. Tá? O Brasil está nessa categoria anterior. Nós produzimos entre 1 kg e 1,490 kg de lixo por dia. E alguns países, né? Alguns países da Ásia, alguns países, a maioria dos países da África e alguns poucos aqui da América Latina e do Caribe produzem quantidades menores. Tá? Então, juntando essas duas primeiras informações, que cada pessoa produz em média, aqui no Brasil, mais de 1 kg de lixo por dia, e que essa quantidade tende a crescer não só com o aumento da população, mas também com a modificação dos nossos hábitos de consumo, nós temos na mão aí um grande problema ambiental para gerir, né? Para que a gente possa, a partir daí, tentar minimizar o problema relacionado a esses resíduos todos. Bom, quando a gente dá uma olhada nesses resíduos que são produzidos pelas pessoas, nós temos que cerca de 38% são resíduos orgânicos, resto de alimento, resto de comida, por exemplo. E aí a gente vem para as categorias que são materiais utilizados pela indústria. E aí a gente vê plásticos e têxteis como os principais, seguido de outros fragmentos de lixo com tamanho menor que 20 milímetros, materiais compósitos, que são compostos por diferentes, são resíduos compostos por diferentes materiais, papel, vidro, papelão, metal, entre outros. Obviamente, isso aqui é uma visão média do que acontece no mundo inteiro, tá? E também não é necessariamente essa composição que nós vamos encontrar quando a gente faz um olhar específico para a zona costeira, para aquela região que está perto da praia. Na zona costeira, essa composição modifica um pouco. Nós temos que o principal item, por exemplo, num desses clean-up days, né, realizados nas praias por várias ONGs, algumas bem famosas como o Ocean Conservancy, outras menores,
essas campanhas de limpeza, elas costumam encontrar prioritariamente plástico, tá? Basicamente, principalmente esse plástico, quase sempre relacionados a embalagens de bebidas ou de alimentos que são comercializados nessa região. Porém, um olhar mais atento para essa composição do lixo mostrou que as bitucas de cigarro, elas são uma fração, embora não tão grande quanto o plástico, e aqui eu preciso pontuar que em alguns lugares do mundo as bitucas até já passaram o plástico, já já a gente vai voltar a falar disso, mas as bitucas, elas são uma fração importante desses resíduos sólidos. É preciso dizer que antigamente as bitucas eram um pouco negligenciadas como resíduos sólidos, ou seja, não se dava grande importância a elas. Exatamente por isso, elas eram classificadas junto com os materiais plásticos, né? Então as bitucas, elas estavam contabilizadas dentro do plástico, sem ter uma categoria própria só para elas. No entanto, com o passar, o avançar do conhecimento, um olhar mais atento foi dado a esse tipo de resíduo, e hoje a maioria dos estudos que mostram resíduos sólidos em zonas de praia e outras zonas costeiras já adota uma categoria exclusiva para bitucas. Isso principalmente por causa da sua grande relevância em eventualmente gerar impactos ambientais. Mas o que é, em que consiste efetivamente uma bituca de cigarro? Bom, uma bituca de cigarro, fazendo aqui uma anatomia, a gente tem uma região que é o filtro. Geralmente o fumante não consome todo o fumo, todo o tabaco, então você vai ter aqui resíduos de tabaco, né, que não foi totalmente consumido, e você vai ter cinzas do processo de queima dessa bituca. Esse material é todo enrolado em papel, e o filtro da bituca de cigarro, ele é feito de um polímero, aí sim, parecido com muitos plásticos, que também são polímeros, mas é um polímero especial, chamado acetato de celulose. A maior parte dos cigarros consumidos no mundo, cerca de 90%, usam filtros de acetato de celulose. Bom, todo mundo sabe que o cigarro faz mal à saúde porque ele possui uma grande quantidade de substâncias químicas na sua composição e que muitas dessas substâncias são tóxicas. Pois bem, quando o cigarro está sendo fumado, né, está sendo tragado, o que acontece? Ocorre a queima aqui nessa extremidade e aí aquele material queimado acaba passando pelo filtro e é absorvido pelo fumante. Esse filtro de acetato de celulose, ele tem exatamente a função de reter, de segurar algumas dessas substâncias químicas, não deixando que elas cheguem no fumante. Ora, então, ao descartar uma bituca de cigarro no ambiente, eu tenho ali um filtro, descartar uma bituca após fumar, né? Eu tenho ali um filtro que reteve nas suas fibras uma grande quantidade de substâncias químicas. Estima-se que o cigarro possa ter até 7.000 substâncias químicas diferentes. E entre essas substâncias químicas, nós temos, por exemplo, substâncias muito tóxicas, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, né? Que são muitas dessas moléculas são carcinogênicas, ou seja, são cancerígenas. Você tem a nicotina, que é uma das principais substâncias responsáveis pelo fumante se tornar dependente ou viciado. E também a nicotina já foi usada como pesticida, então é uma substância tóxica. Você tem nitrosaminas, que provavelmente são as substâncias mais cancerígenas que existem no cigarro. E você tem elementos tóxicos, que muitas pessoas costumam chamar de metais pesados, mas eu particularmente não uso a expressão metais pesados porque eu acho ela pouco precisa. Então, elementos tóxicos, incluindo aí, dentro desses elementos tóxicos, também algumas substâncias, alguns desses elementos que nós chamamos de metais pesados. Bom, então é basicamente isso que vai ter numa bituca. Então, após fumá-la e descartá-la no ambiente, você está descartando ali uma verdadeira bombinha química, cheio de substâncias
que são perigosas. Está mais do que provado que elas são perigosas para a saúde humana. Tanto é que o cigarro vem, no Brasil, né, com rótulos que orientam as pessoas a respeito dos males à saúde que eles podem causar. Mas se descobriu, nós inclusive fazemos parte desse movimento, que muitas substâncias tóxicas que estão presentes ali acabam também gerando danos ambientais. E aí vem algumas estimativas assustadoras. Eu já falei que mais ou menos 99% dos cigarros que são consumidos no mundo, eles usam filtros e a maioria deles é de acetato de celulose. Cabe ressaltar que esse acetato de celulose, ele não é um material degradável, tá? Ele demora muito para se degradar no ambiente, então ele vai persistir no ambiente por longos períodos antes que ele possa ser decomposto pelos micro-organismos. Um outro dado importante, esse da Organização Mundial de Saúde, é que estima-se que o mundo tenha 1,4 bilhões de fumantes. Tá? Isso é uma parcela muito alta da população global, né? Considerando que nós temos aí algo em torno de 7,6 bilhões de habitantes. Então existe uma parcela aí certamente superior a 10% da população mundial, né? Um pouco menor, ali aproximadamente em torno dos 14, 15%, que fuma. E isso acaba por gerar um consumo anual de algo em torno de 4,5 trilhões, com T de tapioca, porque eu sou cearense, trilhões de bitucas de cigarro por ano. 4,5 trilhões são descartadas no ambiente. E aí, esse material todo acaba caindo no mesmo problema dos resíduos sólidos, que são muito mal gerenciados de um ponto de vista global. Eles acabam não sendo reciclados, uma boa parte deles, acabam não sendo incinerados, que é outro destino que também pode se dar a esses resíduos. Então, eles são descartados no ambiente. E aí, isso suscita, obviamente, várias perguntas. Quando esse material é descartado no ambiente, ele interage com a natureza, e ao interagir com a natureza, ele provoca danos. Então aqui algumas fotos que eu rapidamente catei na internet, horas atrás, quando eu estava preparando essa apresentação, mostrando que as bitucas estão presentes nos ambientes naturais e que o pior de tudo é que elas acabam interagindo, né, com organismos vivos. Aí no caso eu tenho exemplo de algumas aves, tá? Mas já há evidências de interação de outros grupos de animais, inclusive também invertebrados, com bituca de cigarro. Aquela bituca de cigarro que eu descrevi há pouco, que é uma bombinha química que pode conter até 7.000 substâncias, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, nitrosaminas, nicotina, elementos tóxicos, entre outras substâncias. Então, pensando nesse cenário, há alguns anos atrás, imagino que o mesmo deva ter acontecido com a Natália, me surgiram algumas perguntas. Qual o tamanho real desse problema? Particularmente aqui na região onde eu moro, no litoral da cidade de Santos e São Vicente. E no mundo? Né? O que acontece com uma bituca quando ela cai na água do mar? Que compartimentos ambientais, sedimento, né, o assoalho submarino, a água, são afetados pela contaminação das bitucas? Que efeitos ambientais a gente pode esperar? Que espécies são vulneráveis à contaminação por bituca? Por quanto tempo, depois que a bituca cai na água do mar, ela continua a ser tóxica para os organismos? E todas essas foram perguntas que, ao consultar a literatura, eu vi que não estavam ainda respondidas, eram perguntas ainda em aberto. Então, à época, nós escrevemos um projeto para a FAPESP, que tivemos a felicidade de ver aceito, ver aprovado, e recebemos financiamento da FAPESP para iniciar um projeto de pesquisa aqui na região, investigando algumas dessas perguntas ligadas às bitucas de cigarro, tentando responder a alguma dessas perguntas. Bom, e nós começamos então tentando avaliar qual que é o cenário aqui para a região do litoral de Santos e São Vicente.
Para isso, nós armamos um projeto de pesquisa de ciência cidadã. Fomos em várias agremiações, grupos de escoteiros, ONGs ligadas ao ambiente, escolas da rede privada, grupos de escoteiro, a Petrobras nos ajudou, o Rotary Clube de Santos, grupo de escoteiros aqui do Mar, Carmo, escoteiros do Ar lá de São Paulo, vários grupos nos ajudaram. A gente arregimentou uma galera, algo em torno aí de 500 pessoas, e colocamos essas pessoas simultaneamente na praia de Santos e São Vicente, em pontos específicos, para coletar os resíduos sólidos para a gente. Obviamente, antes disso eles receberam treinamento, foram orientados como proceder. E isso permitiu a gente quantificar o lixo presente nas praias de Santos. Perceba que eu estou mostrando aqui os dados apenas do verão, de um dos mutirões que a gente fez, e obviamente eu pincei a coleta aonde deu mais bituca. Nós temos que toda essa faixa aqui em azul, quer dizer 50%, um pouco mais de 50%, era bituca. Então note que em Santos, no verão, bituca foi mais que plástico. Maluco isso, né? E aí quando a gente vai olhar para o inverno, para a primavera, a bituca está sempre ali. Primeiro, segundo lugar. Primeiro, segundo lugar. Então, beleza. Na primeira etapa do estudo, nós mostramos então que as bitucas são um problema relevante aqui no litoral paulista, sobretudo na orla da cidade de Santos e de São Vicente. E aí passamos para outras perguntas. A gente se perguntava quais são as marcas de cigarro mais abundantes. Então, numa dessas coletas, a gente separou 2.000 bitucas, isso foi lá para o laboratório, e a gente identificou as marcas. Então, nós identificamos aí 2 dezenas de marcas, e 2 delas foram as mais abundantes. Note que mais da metade da amostra eram bitucas já antigas, já em avançado estado de decomposição, que não dava mais para identificar a marca. Mas entre as que dava para identificar a marca, nós encontramos aqui 2 marcas bastante populares, que eu omiti o nome aqui, para que a gente não tenha problema aí com a empresa, enfim. Mas nós temos essa informação, nós sabemos quais são as marcas de cigarro mais abundantes no litoral. E para que a gente quer essa informação? Ora, se algum dia fosse implantar alguma política de logística reversa, em que a empresa responsável pelo produto tem que pagar pela limpeza pública, nós vamos saber dizer quais são as principais empresas que contribuem com bitucas, para que a gente consiga encontrar qual é a parcela dessas empresas, a parcela de pagamento que essas empresas possam dar. Então percebam aqui que você tem um dado científico simples que pode dar um suporte muito grande à implantação de uma política pública que pode ser benéfica, inclusive regimentando mais recursos para prefeituras e secretarias do meio ambiente. Uma outra pergunta que a gente tinha era, quando a bituca cai no mar, o que acontece com ela? Ela vai flutuar para sempre? Quanto tempo ela leva para afundar? E por que essa pergunta é importante? Ora, gente, no mar existem organismos que vivem na água e existem organismos que vivem enterrados no sedimento, na lama, na areia ali no fundo. E eu queria saber aonde as bitucas ficavam, principalmente, se era na água ou se era no sedimento, para poder entender se os organismos que eram prioritariamente afetados eram aqueles que viviam na água ou se eram aqueles que viviam enterrados. E nós descobrimos, fizemos testes em diferentes condições, eu até coloquei aqui uma proveta com as bitucas, a gente fumava as bitucas, isso numa máquina de fumar, uma máquina de vácuo, né, que fazia fumava a bituca artificialmente, e nós fazíamos nossos experimentos com essas bitucas em condições de laboratório. Então, várias condições, maior salinidade, menor salinidade, sob agitação, parado. Em todas as situações que nós testamos, nós vimos que o tempo de afundamento das bitucas era muito variável, mas que pelo menos 3 dias ela permanecia flutuando na água. Pelo menos 3 dias. E aí depois disso, algumas levavam mais tempo, começavam a afundar. Bom, então 3 dias é o tempo que uma bituca passa na água. Então já entendi que logo que ela cai no ambiente,
nos primeiros 3 dias é onde vai ter o maior desprendimento de substâncias tóxicas que estão na bituca. É durante esses primeiros 3 dias que ela está na água. Depois, já um pouco velha, envelhecida, ela vai para o sedimento. Por que essas informações foram importantes? Porque com elas eu pude desenhar os estudos que avaliaram a toxicidade dessa bituca. No laboratório que eu trabalho, um laboratório de ecotoxicologia, nós criamos alguns organismos. São crustáceos muito pequenos, quase microscópicos. E nós usamos esses animaizinhos para fazer testes de toxicidade. A gente tem lá uma população saudável desses animais e aí a gente coloca eles em contato com o contaminante para entender qual efeito tóxico é causado sobre esses organismos. E nós usamos um crustáceozinho que a gente sabe, entende muito bem que quando ele está exposto a substâncias tóxicas, ele tem uma redução na sua taxa reprodutiva, ou seja, ele gera menos filhotes. E aí nós pegamos então aquela mistura de bituca com água, 4 bitucas em 1 litro, diluímos 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes e expusemos os nossos organismos a essa mistura aí de água com resíduo de bituca. E nós percebemos que em alguns casos, uma quantidade de bituca que seria o equivalente a 0,01 bituca, era suficiente para causar um dano danado, tanto sobre os organismos que viviam na água, como sobre os organismos que viviam no sedimento. Então, gente, as bitucas elas causam danos tanto a organismos que vivem na água, peixes, larvas de animais marinhos, como a organismos que vivem enterrados no sedimento. Essa foi outra pergunta que nós conseguimos responder. E aí, óbvio, nós temos agora vários estudos em andamento, né? Como a gente sabe que muitas das substâncias das bitucas podem induzir câncer, a gente espera que elas devem gerar danos genéticos. Então tem um aluno aí que vai estudar danos genéticos produzidos em animais marinhos, causados pela exposição a bitucas de cigarro. Também nós temos um estudo focado em bitucas em áreas urbanas. A gente quer entender qual a distribuição de bitucas na cidade, porque esse primeiro estudo que a gente fez foi feito na praia. A gente quer saber agora nas ruas da cidade. Então tem um projeto aí que a gente está tentando avaliar isso em Santos. E também a gente vai avaliar a degradação da bituca de cigarro. Ou seja, depois que ela cai na água, por quanto tempo ela continua sendo tóxica? Essas são algumas perguntas que a gente ainda não respondeu e pretende responder com a continuidade do projeto. Bom, aqui estão os meus alunos, eu tenho quase 2 dezenas de alunos sob minha orientação, mas esses são aqueles que trabalham diretamente com bitucas, alguns dos quais já foram autores até dos artigos que a gente publicou. Um sobre o lixo em Santos e outro sobre a parte da toxicidade das bitucas. Então, nós temos a Cristiane Freire, que terminou o mestrado, agora vai começar o doutorado com bitucas. O Vitor, que trabalha com microplástico, mas também trabalha com resíduos na praia. E vai investigar ali, vai estar à frente desse estudo ligado à distribuição na cidade de Santos das bitucas. A Mariana, que é meu pau para toda obra, meu braço direito e esquerdo lá no laboratório. E o Ítalo, meu xará, embora escreve diferente o nome dele, que vai começar agora a investigar os danos genéticos aí sobre organismos marinhos causados por lixiviado de bituca. Como eu falei no começo, esse projeto ele foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e todos os alunos envolvidos eles cursam mestrado sob a minha orientação no Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Ecologia Marinha e Costeira, PPG-BENC. Antes de finalizar, eu quero dizer que esse trabalho, principalmente as coletas na praia, tiveram a ajuda de muitos grupos, e um grupo que foi importante para ajudar foi o Instituto Mar Azul, uma ONG que atua aqui em Santos há muitos anos, nessas campanhas, nesses cleanups de praia.